Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quase todos os aficionados pelo tema ufológico conhecem o caso Roswell que ocorreu em 1947 nos Estados Unidos. Mas vocês sabiam que existe um outro relato quase tão famoso quanto este, que ocorreu no Reino Unido e foi chamado de o Incidente da Floresta de Rendlesham, ou o Roswell britânico. Esse é um dos casos mais famosos e intrigantes de encontros com OVNIs, envolvendo militares e mensagens codificadas. Fica comigo e vem conhecer mais desse fascinante universo da casuística ufológica. A floresta de Rendlesham é uma área situada no condado de Suffolk, na região leste da Inglaterra. A floresta em si é uma área de grande interesse ecológico por seus pântanos, brejos e muitas árvores coníferas, e também histórico, já que ela abriga vários monumentos antigos, incluindo o Círculo de Rendlesham, um conjunto de círculos de pedra que datam da Idade do Bronze. Esses monumentos adicionam uma camada de mistério e fascínio à área, tornando-a um local popular para caminhadas e exploração. No entanto, o que realmente colocou esse misterioso local no mapa foi o incidente da floresta de Rendlesham, que ocorreu em dezembro de 1980. Este incidente envolveu múltiplos avistamentos de OVNIs por parte de pessoal militar das bases aéreas norte-americanas em solo britânico, de Bentwaters e Woodbridge, localizadas nas proximidades atualmente desativadas e que datavam da Segunda Guerra Mundial. Na época, estavam sob o comando do comandante da ala, Coronel Gordon Williams, o coronel Ted Conrad e o tenente-coronel Charles Hout. Nas primeiras horas da manhã de 26 de dezembro de 1980, testemunhas relataram luzes sobre a floresta de Rendlesham, inicialmente confundidas com um possível acidente aéreo. A nave não identificada foi detectada brevemente por um sinal no radar. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Watch, straight ahead off my flashlight there. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm going to switch off it. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Okay, we're looking at the thing. We're probably about 200 to 300 yards away. It looks like an eye winking at you. It's still moving from side to side. And when you put the star scope on it, it sort of has a hollow center, a dark center. It's like the pupil of an eye looking at you and winking. And the flash is so bright to the star scope that it almost burns your eye. And the ones to the north are moving, one's moving away from us. It's moving out fast. This one on the right's heading away too. Yeah, they're both heading north. Okay, here he comes from the south. He's coming toward us now. Já no dia 27 de dezembro, o sargento James Penniston e os aviadores Edward Cabansag e John Burroughs partiram para investigar o local do suposto acidente. Ao chegarem à área, depararam-se com uma luz brilhante emanando de um objeto intacto no chão da floresta. Conforme se aproximavam do local, a qualidade do contato de rádio com a base piorava, com os rádios operando de forma intermitente. Enquanto Cabansag permanecia afastado para manter o contato de rádio, Penniston e Burroughs se aproximavam do objeto, que descreveram em seus relatórios como triangular, com luzes azuis e amarelas percorrendo sua superfície. O ar estava eletricamente carregado, e eles observaram o objeto por cerca de 10 minutos. Penniston decidiu examinar o objeto mais de perto, circulando-o, tocando-o e registrando os símbolos que alegadamente viu em sua superfície. O objeto, quente e macio ao toque, foi descrito como se fosse metálico. Após 25 minutos, a luz do objeto se intensificou repentinamente. Ele decolou silenciosamente,
desaparecendo no ar a uma velocidade considerada impossível para qualquer artefato humano. Quando os militares voltaram no dia seguinte, encontraram 3 impressões triangulares no solo daquele local. Na noite de 28 de dezembro de 1980, o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Hout, liderou uma equipe de 4 militares para investigar luzes vistas sobre a floresta de Rendlesham. Munidos de equipamentos como gravadores de áudio, câmeras fotográficas e contadores Geiger, eles encontraram 3 buracos triangulares no solo, sinais de radiação e danos às árvores. Durante a busca, avistaram uma luz pulsante vermelha alaranjada que manobrava entre as árvores e depois explodiu em um campo próximo. Enquanto isso, objetos distantes no céu emitiam luzes coloridas e um objeto oval vermelho alaranjado, com um centro negro piscante, emitia um feixe de luz semelhante a um laser em direção ao solo em um local que alegadamente existia um arsenal de armas. O contato com a base era prejudicado por falhas nas frequências de rádio. Hout documentou o incidente através de uma gravação de áudio do dia 28 de dezembro e no dia 30 de dezembro escreveu um memorando que foi enviado ao Ministério da Defesa britânico, descrevendo avistamentos de objetos triangulares e luzes inexplicáveis na floresta. Na reunião da 3rd Air Force, presidida pelo general Robert Beasley, o tenente-coronel Charles Hout apresentou a gravação que havia feito diante de um ambiente em que todos permaneceram em completo silêncio. Em 1983, o memorando que ele havia redigido foi divulgado ao público de acordo com a Lei da Liberdade de Informação. E no ano seguinte, em 1984, a fita gravada também se tornou pública. Conforme descrito pelo tenente-coronel Charles Hout, agentes do Escritório de Investigações Especiais, OSI, o principal órgão investigativo da Força Aérea, estiveram na base realizando uma investigação secreta nos dias seguintes ao incidente. Esses agentes interrogaram de forma intensiva 5 jovens pilotos, considerados testemunhas-chave. Mais tarde, esses homens relataram terem sido instruídos pelos agentes da OSI a manterem-se em silêncio sob ameaça de prejudicarem suas carreiras. Se as testemunhas militares já eram consideradas de bastante credibilidade, esse caso acrescentou uma camada a mais de confiança, quando diversas testemunhas civis também relataram avistamentos incomuns durante o incidente de Rendlesham. Gordon Levitt, morador de Sudburn, descreveu um objeto luminoso em forma de cogumelo, emitindo uma luz esverdeada que se moveu silenciosamente no céu na noite de 28 ou 29 de dezembro, entre as 19 horas e as 20 horas. Outro morador local, Jerry Harris, junto com sua esposa, testemunhou luzes brilhantes subindo e descendo sobre a floresta de Rendlesham na noite de 26 de dezembro. Harris inicialmente considerou a possibilidade de ser um avião, mas logo percebeu que o comportamento das luzes era incomum. Após observar uma delas mergulhar na floresta e posteriormente testemunhar a remoção de árvores do local por trabalhadores florestais, Harris notou uma possível correlação entre os eventos observados. No entanto, os episódios não pararam por aí, e nos anos seguintes, mais incidentes estranhos ocorreram. No final de outubro de 1983, moradores do vilarejo próximo de Hollesley testemunharam uma situação extremamente peculiar. Durante a noite, avistaram uma grande nave triangular de cor escura pairando silenciosamente sobre a área por cerca de 15 minutos. 3 luzes intensas foram observadas abaixo da nave, iluminando o solo de forma impressionante. 10 meses depois, outro encontro ocorreu sobre a própria floresta de Rendlesham. A equipe de uma aeronave de carga Britten Norman Trieslander se envolveu em uma colisão com algo desconhecido. Felizmente, os danos não foram graves, mas foram suficientes para exigir uma investigação rápida por parte da Autoridade da Aviação Civil do Reino Unido, que emitiu o seguinte comunicado no ano de 1984. A aeronave atingiu um objeto em cruzeiro. Hélice, fuselagem, proteção do motor e controle foram danificados. A aeronave estava voando em uma leve turbulência quando um solavanco foi sentido. Logo antes de descer, o motor do lado direito parou. Assim, uma abordagem e um pouso assimétricos foram executados. Durante a inspeção, foi aparente que a hélice esquerda havia atingido um objeto não identificado, jogando-o através do teto da cabine,
com um pedaço saindo pela janela. Havia vários buracos na fuselagem e dano ao motor e cabos de aileron e leme. 3 pedaços de um objeto metálico estranho foram encontrados, inclusive um pequeno ímã cilíndrico. O OVNI não foi identificado. Nenhuma informação foi recebida a respeito da natureza ou origem do OVNI. Após alguns anos, o caso se tornou ainda mais complexo. Em 1994, o sargento Jim Penniston passou por uma regressão hipnótica como parte de uma tentativa de acessar informações profundamente enterradas em sua memória sobre o incidente de 1980. Durante essa regressão, Penniston afirmou que os supostos alienígenas, na verdade, eram viajantes de um futuro distante. Segundo ele, esse futuro é sombrio, com problemas profundos e generalizados, incluindo questões ambientais e de reprodução humana. As entidades encontradas por Penniston na floresta teriam revelado que viajam até o passado, incluindo os dias atuais, para coletar esperma, óvulos e cromossomos, como parte de um esforço para garantir a sobrevivência da raça humana no futuro. Entretanto, existiam ainda mais fatos para serem estudados, e não por acaso esse incidente é considerado um dos mais importantes da ufologia mundial. No ano de 2010, foi revelado um aspecto particularmente intrigante do incidente da floresta de Rendlesham, e esse envolve uma mensagem em código binário que um dos soldados, Jim Penniston, afirmou ter recebido quando se aproximou do OVNI durante o avistamento, em 26 de dezembro de 1980. Segundo Penniston, enquanto investigava o objeto brilhante e metálico no chão da floresta, ele notou uma série de símbolos impressos em sua superfície. Ele descreveu esses símbolos como semelhantes a hieróglifos ou código binário. Penniston então afirmou ter tocado os símbolos e recebido uma série de impressões em sua mente, que posteriormente decodificou como uma mensagem em código binário, imagens de 1s e 0s em sua mente, que não desapareceram até que ele as escreveu mais tarde em sua casa em um caderno. Ele nunca assumiu a tarefa de tentar decifrar esses códigos, pois não tinha conhecimento suficiente para tal empreitada. Então, em outubro de 2010, ele confiou a um programador de computador 6 páginas dessa mensagem escrita à mão com a esperança de que isso pudesse ser traduzido em algo com significado. O programador transcreveu todo o código binário para o seu computador e, depois de realizar uma simples conversão, obteve a seguinte mensagem de forma resumida: exploração da humanidade contínua para o avanço planetário. Na mensagem também aparecem coordenadas que correspondem a uma antiga ilha na costa da Irlanda, hoje já submersa. A ilha é chamada de HY Brasil, que, segundo antigas lendas celtas, foi o lar de uma civilização milhares de anos à frente de seu tempo. Esta tradução da mensagem levou a mais especulações e debates sobre o incidente, com alguns sugerindo que poderia ser uma tentativa de comunicação extraterrestre. No entanto, os céticos argumentam que a mensagem poderia ser o resultado de interpretações subjetivas ou até mesmo uma farsa. Apesar das controvérsias e debates em torno da autenticidade da mensagem em código binário, ela permanece como parte integral da história do incidente da floresta de Rendlesham e contribui para o mistério e a intriga que cercam esse caso até hoje. Download that happened, of download or transfer of information that happened when you touched the symbols. Was it like a telepathic download? I mean, do you have any conscious memory of it? How it? Oh, it absolutely was telepathic. It wasn't like I could see it in front of me, like visually. It was like it was a pictorial that was running a movie in my brain. You know, it was in a mind's eye kind of thing. Yeah, it wasn't. I couldn't physically actually see something, no. And it was flashings of zeros and ones, and later we find out it's some type of binary code, which be honest with you, I have trouble with algebra, or I'm not a math person by no means, let alone computers. And in 1980, I don't think we even had computers that we used, so it was foreign. Anyway, I did record the glyphs at the scene, but when I went home in the following day, I don't know, I can't get these images. I mean, they're just like there, 1 0 0 0 0. They're all in my head. So I felt compelled to write them down. So I grabbed my notebook, flipped it open,
And then I did the most crazy thing, I thought, in the world. I wrote these ones and zeros all the way down. It was like 12, 14 pages of them. And anyway, at a certain point, when I got done, I had no more imaging. Now, I'm not at the craft. I'm at home. I go back to Ipswich, and this is where this is happening. And then once I'd done it, though, the imaging was gone. So I thought, great. Now, can I tell somebody that I went and received imaging in my living room at home in Ipswich, and I had to write them down, and I'm okay now. I did not tell anybody that happened, okay? I've never seen a notebook before, and that was one of my questions to him, because there's a different date, than the one. Well, it makes sense now, because the way it is the 27th is when he wrote the codes out, when he sat down and had, wrote down what was bugging him. But the before that was all the other stuff that he wrote down. But he said right there when he was talking, he goes, I had a download. Mm-hmm. And that's the first time I had heard it, and the first time Linda had heard it. And a download, what do you mean by a download? He goes, well, I felt like something was downloaded to me. And I think maybe he said he felt like something maybe had come, but he says it was downloaded to me, and then it drove me so crazy I had to sit down and write them down. And we're like, write them where? And he goes, right here in the notebook, because he brought it for me to look at, because I had questions. And he opens up the notebook, and he goes, these numbers. He goes, I have no idea what these are and what they mean. And he goes, those are binary codes. And I go, I'm sitting there like, what the hell is going on? And she goes, binary codes. And I go, what are binary codes? And she goes, that's a way of communication. And I'm like, what? And she goes, no, if it's legit, she goes, it's not legit that he wrote it down, but if there was really a download, they'll mean something. And now I'm like, what the hell is going on? Muitos críticos levantaram a possibilidade de que as luzes avistadas pelos aviadores pudessem ser atribuídas ao farol de Orford Ness, localizado aproximadamente 8 quilômetros a leste da borda da floresta, e reconhecido naquela época como um dos faróis mais luminosos do Reino Unido. No entanto, as cores das luzes descritas pelos militares não se alinhavam com as do farol. Enquanto os militares relataram luzes vermelhas, azuis e também uma luz branca, o feixe de luz emitido pelo farol não exibia essas tonalidades. Além disso, as luzes avistadas eram frequentemente descritas como próximas, acima ou entre as árvores, o que não correspondia ao padrão de um farol costeiro. O relato das testemunhas descreveram um objeto triangular, o que diferia significativamente de um farol. Adicionalmente, o nível de radiação no local indicado como ponto de pouso era consideravelmente mais alto do que o índice de radiação ambiente, e havia marcas precisas no local apontado pelos militares. É importante ressaltar que os militares que estavam na base já tinham conhecimento prévio da existência do farol e de suas características, o que torna pouco provável a hipótese de terem confundido as luzes avistadas com as do farol. O caso atraiu muita atenção da mídia e gerou debates intensos sobre a natureza dos eventos ocorridos naquelas noites. Muitos ufólogos consideram o incidente de Rendlesham como uma das melhores evidências de encontros com OVNIs, devido à quantidade de testemunhas credíveis e à evidência física coletada. No entanto, o governo britânico inicialmente minimizou o incidente, afirmando que os avistamentos foram causados por uma combinação de fenômenos naturais e interpretações errôneas. No entanto, documentos desclassificados e testemunhos de alguns dos envolvidos sugerem que ainda há muito a ser esclarecido sobre o que realmente aconteceu naquelas noites na floresta de Rendlesham. O caso continua a ser objeto de estudo e especulação por ufólogos e investigadores paranormais, e até hoje não há uma explicação final para o que ocorreu lá no ano de 1980. E vocês já conheciam esse caso? Comentem o que acharam de todas essas revelações e nos vemos no próximo vídeo.